Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, que leva a você, telespectador, o conhecimento da área tecnológica e procura o desenvolvimento dos nossos profissionais da área. Hoje estamos aqui com o arquiteto Paulo Contini, um grande amigo da gente, e o nosso entrevistado hoje é o engenheiro Marcelo Lima, presidente do IBAP. Para aqueles que não conhecem, IBAP é Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia em Engenharia. Então é uma entidade fundamental para o profissional da engenharia, porque ele dá treinamento e alguns cursos de pós-graduação para a especialização da nossa classe tecnológica. Primeiro os agradecimentos, Marcelo, obrigado por ter vindo, atendido o pedido da gente. Paulinho, mais uma vez, obrigado por estar nos ajudando aqui nesse programa. É uma grande honra, um prazer. A gente vai começar o nosso programa. Eu queria que você desse uma pincelada assim geral o que é IBAP São Paulo, o que faz, por que faz, como faz. Primeiro agradeço o convite, é uma honra para estar aqui. O IBAP, eu sou o presidente do IBAP São Paulo, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia de São Paulo. Ele é uma entidade que tem abrangência no estado aqui de São Paulo. Existe o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, que tem a entidade nacional, e existem outras entidades em outros estados. O IBAP ele é uma associação de engenheiros com o nome de instituto, mas ele é uma associação, funciona igualzinho, mas uma associação de engenheiros, arquitetos e agrônomos que trabalham com a área de avaliações e perícias de engenharia. Foi fundado em 1957 o IBAP, e o IBAP São Paulo foi fundado em 1979. A grande parte da bibliografia que existe em São Paulo, no Brasil, sobre avaliações de imóveis e sobre perícias de engenharia foi gerada lá dentro, através dos associados, em estudos, livros, normas, trabalhos que nós temos, que o pessoal lá dentro se reúne e produz, né? Os mais recentes são os de inspeção dos estádios, que foi feito há alguns anos, quando começou esse movimento todo da Copa do Mundo, das Olimpíadas. E as normas de inspeção para estádios, o IBAP participou ativamente do processo, e agora, recentemente, as normas de inspeção predial. Marcelo, a nossa intenção do programa Momento Tecnologia é também divulgar a nossa associação dos engenheiros e arquitetos aqui de Osasco, e quando traz aí pessoas representativas da nossa área, exatamente para valorizar o profissional das áreas. Eu acho que nós estamos passando um momento muito positivo, temos tido aqui vários os ícones representantes aí da construção nacional, da tecnologia nacional, o José Tadeu do Confea, o Curimori do CREA, enfim, tantos outros. E hoje vem a sua vinda meio que coroa aí pelo menos o início de um ciclo. É importante a gente saber, né, o associado aqui, o associado da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que ele precise de uma avaliação, precise de uma perícia, ele precisa ser associado do IBAP e a segunda pergunta, né? O IBAP é um órgão oficial mesmo? Não, para fazer perícias de engenharia, ele não precisa ser associado do IBAP, ele precisa ser, ele tem a habilitação que ele recebe quando ele faz a faculdade. Precisa ser um profissional habilitado. Isso, então ele tem, o engenheiro civil tem as habilitações dele, o engenheiro agrônomo eu tenho as minhas habilitações, o arquiteto tem as dele, os tecnólogos, então quando ele sai da faculdade, ele recebe
a habilitação que ele pode ou não fazer aqueles serviços. Perfeito. O que o IBAP procura fazer, através dos cursos, o IBAP São Paulo e os outros, né, são qualificar. Então, treinar os profissionais especificamente em alguns temas, como perícias de engenharia, perícias construtivas, avaliação de fazendas, onde aí a gente vai apresentar para ele a tecnologia que existe, a metodologia, que já existe, já está disponível, ele teve uma noção disso na faculdade, a gente vai aprimorar esse treinamento. O IBAP é uma entidade oficial, o IBAP São Paulo tem registro no CREA, o IBAP Nacional tem cadeira tem conselheiros, tem cadeira no CONFEA. Que é o Conselho Federal, né? Conselho Federal. O IBAP São Paulo não presta serviços, são os associados do IBAP São Paulo que podem fazer os serviços que o CREA deu para eles de habilitação, né, de possibilidade de trabalho. Perfeito. Além desse aqui, do IBAP aqui, São Paulo, que fica ali na Maria Paula, né, 122, tem uma regional em Santos também que estão sob sua jurisdição, é isso? Existe. Sob sua presidência. Existe. Ela tem... A ideia nossa era ter mais regionais no interior. Nós já tivemos regional em Ribeirão Preto, por exemplo, mas com o tempo ela acabou sendo desativada. Hoje existe a regional de Santos. No interior nós não conseguimos ainda uma presença mais marcante. E a de Santos deve ter alguma coisa, eu imagino, com esse movimento do pré-sal, né? Porque deve ter gerado uma movimentação grande lá recentemente. Os profissionais de lá falam que tem um município ali, a região tem modificado muito nos últimos anos por esse movimento. A regional lá já existe mais tempo do que a de São Paulo. Do que isso, né? Ela nasce junto com a de São Paulo? Não, veio bem depois. Veio bem depois. A gente poderia aproveitar a oportunidade. Eu estava lembrando de uma coisa agora. O Valdir esteve aqui no programa também. E a região de Ourinhos é uma boa opção. Por que não fazer uma regional? Eu como agrônomo, eu ando muito pelo estado. Então, eu sinto muito a cobrança dos colegas, dos profissionais disso daí, da presença nossa com treinamentos, mesmo com uma presença física, como uma regional. Né? Só que a associação, o instituto, ele é função nossa, das pessoas, né? Ele não existe sem. Então a gente depende de alguém lá da região que tenha o espírito empreendedor para fazer essa aproximação. Para fazer a regional. A ideia de convênios com a FAIASP é justamente facilitar isso, né? Fazer um contato maior com as associações do interior. Eu falei justamente de Ourinhos porque a sede trienal da FAIASP é lá, né? O Valdir é o presidente e a gente poderia até conversar. Mas eu queria que você fizesse uma explanação assim bem rapidinha da sua ascensão até presidente do IBAP. Eu me formei em 88 e entrei para o IBAP São Paulo em 91. Não, minto, em 89. E em 91, o então presidente, que era o Liporoni, aproveitando hoje, dia 13 de dezembro, é aniversário do Liporoni e dia do engenheiro de avaliações. O Liporoni me convidou para fazer parte da diretoria. E aí eu entrei lá para ajudar a administrar o IBAP. E aí, uma vez picado pelo vírus... Aí eu fiquei lá bons anos com outros presidentes depois. Aí, alguns anos atrás, eu saí um pouco da parte administrativa, fiquei só na parte de câmaras técnicas, de estudos, essas coisas. E o ano passado, a diretoria, o pessoal lá me convidou para compor a diretoria como presidente, né? Que bom. É uma honra e uma pressão muito grande. Não, mas é bom. Na época a gente fica meio... Na verdade, as associações sempre tem carência de gente que quer tocar, né? E a tua não é diferente, né? Eu costumo dizer que o presidente de associação,
é um cara que gosta de brigar sozinho, né? Então, mas é um difícil gostoso, porque te dá um prazer quando você vê as coisas acontecerem. Né? Mas, Marcelo, quanto à avaliação, a avaliação, por exemplo, a avaliação de imóvel, as pessoas procuram somente assim para uma avaliação, para ver as condições físicas do imóvel ou para ter uma avaliação para uma venda, para um negócio? Qual é a cultura nossa, a cultura do nosso profissional quando procura uma avaliação dessa? A avaliação que o engenheiro produz, ela é uma avaliação para valor de mercado, usualmente. Só que ela tem a diferença é que ela consegue explicar o valor. Você, através do nosso conhecimento de engenharia, nos vários ramos da engenharia, nós conseguimos dizer por que vale X e não vale Y, um determinado bem. No meu caso, fazendas, os engenheiros civis, os imóveis urbanos e por aí vai. Né? Então nós temos, existe eu chamo assim, nós temos uma condição de justificar, explicar e embasar cientificamente o porquê que um imóvel tem um valor determinado e qual é a faixa de variação que existe estatisticamente em cima disso. E tem uma componente forte de mercado, porque eu fico aqui na minha cabeça pensando, né? Porque de repente você poderia, se não for uma coisa científica, você poderia super avaliar, mas vocês levam em conta também, o avaliador, ele deve levar em conta muito forte a questão do mercado. Sim, tanto que o mais comum de ser solicitado é o chamado valor de mercado, que é por quanto o imóvel seria comercializado se ele fosse colocado no mercado. Então, a nossa preocupação é de produzir um trabalho, um laudo de engenharia, de avaliações, que explique aquele valor de tal forma que um juiz possa tomar uma decisão em cima daquilo, um advogado, um empresário, ele tenha segurança de que existe uma explicação para aquele valor apresentado, que não é simplesmente... Ok. O meu presidente, o Egídio Gerami, que é o presidente aqui da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, nós temos batido numa tecla aqui de valorização dos nossos profissionais, dos associados da associação, do profissional da área de tecnologia de uma maneira geral. E a gente tem falado que o projeto, a consulta ao profissional, ele acaba barateando muito a obra. Tem aquela coisa, aquele conceito que é caro ter um projeto do arquiteto, do engenheiro, mas ele acaba entrando no custo da construção com um valor muito pequeno e com um retorno muito grande para quem investe. No caso da perícia, é parecido ou não? Porque quando você vai comprar um imóvel, você sai dali com a certeza que aquilo não vai desabar amanhã. Exato. Você tem uma economia indireta que às vezes não é perceptível pelo mercado, mas como você falou, você tem uma garantia ali de que a condição física daquela construção ela está estável, que a manutenção tem sido feita regularmente e que aquilo lá tem uma condição de vida ainda prolongada. A função do engenheiro é justamente ele tem a habilitação e tem a qualificação para poder fazer esta análise. Eu vou aproveitar esse gancho que você deu e fazer um lembrete que eu faço nos nossos programas. Mais uma vez, você está contratando um profissional, não esqueça de exigir a sua ART, que é o melhor seguro que você tem para o serviço. E está contratando um profissional especializado. E no caso aqui da Associação de Osasco, lá no campo, coloca que número lá? No campo 31 da RT, coloca o número 038 ou Cidade de Osasco para reverter para a Associação de Osasco a quantidade. Agora nós vamos fazer um intervalo, é coisa rápida. Não saia daí, telespectador. Voltamos já já. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio.
Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Olá, estamos de volta com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje tenho a honra de estar entrevistando o engenheiro agrônomo Marcelo Rossi de Camargo Lima, presidente do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia. Marcelo, a gente queria saber sobre uma legislação que está tramitando aí para ser aprovada a lei da inspeção predial. Na verdade, quando nós fizemos um programa semelhante ao seu com o Tadeu, presidente do Confer, ele citou que estavam lá na Câmara tentando aprovar e tal. Mas eu sei que o IBAP também está envolvido com essa aprovação, porque é de interesse do profissional, né? O IBAP, ele incentiva muito a cultura de manutenção. A gente pensa, antes de ter o problema, o ideal é você contornar e corrigi-lo quando ele está pequenininho ainda, né? Então, a inspeção predial ela veio por causa da falta de manutenção, vamos dizer assim. Se a gente tivesse, o nosso povo, a cultura de manutenção predial, a inspeção predial não haveria necessidade. Mas com aqueles problemas que houve nos últimos tempos, de prédios que ruíram e edificações que tiveram problemas de construção, que veio decorrente de falta de manutenção, o pessoal, o corpo técnico, os associados do IBAP se juntaram e produziram uma norma para a inspeção predial. Então, que orienta os profissionais do sistema o que deve conter um laudo de engenharia para que fale sobre a inspeção predial. E, em função disso, depois vieram as sugestões de legislações, etc. e tal. Mas, muito antes da legislação, o ideal seria que não houvesse... a legislação dá um caráter muito obrigatório, quando, na verdade, não deveria ser obrigatório. Deveria ser aquela assim, é muito mais barato fazer a manutenção e a inspeção, prevenção, do que fazer a correção. Então... E o IBAP montou esse checklist. Ele montou... E ele oferece isso ao profissional como? No site do IBAP São Paulo, você tem lá um link chamado Normas e Estudos, e lá você tem a relação de todos os trabalhos que o IBAP já produziu, que o IBAP São Paulo já produziu. Dentre eles, essas normas de inspeção predial, as normas de estádio, normas de avaliações, etc. Isso é dado em curso, palestra também ou não? Não, está disponível lá para download do documento. E existem os cursos, existem palestras que as próprias associações, as outras associações solicitam, onde vão os associados do IBAP que trabalham com essa área e que produziram, dedicaram tempo lá, porque produzir um texto desse não vem do nada, né? São horas e horas que os profissionais dedicam lá de graça. A gente se reúne, monta as câmaras técnicas, a gente fica lá horas produzindo esse texto para a comunidade, tanto da comunidade técnica de engenharia, quanto com a sociedade em si, para ter o documento disponível. Você tocou num assunto que são os estádios das Copas, né? A gente tem conversado com algumas pessoas e, de uma maneira geral, existe uma preocupação. Será que vão ser executados mesmo esses estádios? Vocês têm acompanhado isso? Não, como eu sou agrônomo... Só o CREA e o CONFER que estão acompanhando.
O que eu sei, o que a gente fez lá no IBAP, na época começou o movimento das Copas, da Copa e das Olimpíadas, o IBAP produziu também um documento para orientar as inspeções nos estádios de futebol. Então, do mesmo jeito que existe lá nesse mesmo lugar, lá tem lá a norma para inspeção, os procedimentos para inspeção dos estádios. Onde o IBAP não fez, ele produziu junto com outros grupos, ele participou na produção dos trabalhos, né? Foi coordenado pelo sistema, pelo Perfeito. Marcelo, hoje a gente tem, com a facilidade do computador, da internet, a gente tem uma noção muito precisa e rápida do que acontece aí pelo mundo. Nos outros países que você tem conhecimento, tem contato, a cultura a cultura de manutenção é a mesma que nós preservamos aqui no Brasil? Porque eu acho que a legislação é uma coisa dura, vamos dizer, um chicote, mas é um chicote necessário até para preservar a vida das pessoas que habitam esses prédios que nós construímos e que nós fazemos a manutenção, né? Como é que é? A pergunta é, como é que é a cultura aí pelo mundo, a cultura de preservação? Nós estamos muito atrás ou estamos à frente ou estamos no mesmo nível brasileiro? Não é a minha especialidade, mas até onde eu percebo, a gente está muito atrás. Sei. Aqui a gente olha para uma construção, ela é velha. Geralmente o pessoal do hemisfério norte tem uma cultura, a construção é antiga e conservada. Okay. Ela gera dinheiro com visitação, com turismo. Aqui a gente não tem infelizmente, a impressão que dá, deve ter, óbvio, as exceções, mas a impressão que dá é que a maioria dos casos são enquadrados como construções velhas, que não geram receita como visitação, geram apenas despesas para não cair, né? E isso é em decorrência, eu imagino, vendo assim, também procurando abstrair um pouco e vendo não como profissional, mas como usuário, isso é em decorrência da própria cultura nossa de nem sempre valorizar os profissionais da área. Porque o correto, se você for construir, telespectador, é você contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, isso daí vai estar incluído no custo da obra, vai baratear a sua obra, mas nem sempre nós fazemos isso. Nós temos uma realidade muito grande, que é a autoconstrução, onde a pessoa vai fazendo ali o puxadinho e tal. Será que essa falta de visão de conservação vem dessa falta da valorização do nosso profissional? Eu acho que deve ter uma ligação, sim. Isso não... A ideia de contratar o profissional para uma parte da sociedade parece um custo. Sim. Não parece um investimento, que nem você falou, em dimensionar corretamente uma construção para que ela não saia mais, você não faça uma superestrutura quando não há necessidade de fazer aquela. O que vai significar para você um gasto muito maior, às vezes de material, de tempo, etc., que não haveria. Então eu acho que sim, acho que deve ter uma relação. Quero aproveitar esse gancho. Você sabe, telespectador, que esse nosso programa é interativo. E a TV Osasco nos dispõe dessa condição e você pode participar. Se você tiver dúvida, faça um contato com a gente. Você tem duas alternativas. Ou você faz direto com a TV Osasco, no contato@tvosasco.com.br, ou então com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, que é muito parecido, também é contato@aeao.com.br. Participe, tire suas dúvidas, vai ser importante, porque assim você fica sabendo das novidades e como fazer as coisas com mais segurança. Marcelo, quanto ainda à tecnologia, presidente, o IBAP ele dispõe de algum tipo, além dos cursos de qualificação, tem algum tipo de equipamentos que são disponíveis aos associados e às pessoas que fazem uso do Instituto, ou é mais na área mesmo de conhecimento? Não, é mais na área de conhecimento. Tá. O IBAP São Paulo ele tem as câmaras técnicas regimentais dentro do Instituto,
que são grupos onde os associados se juntam, reúnem geralmente mensalmente, para estudar esses assuntos, para produzir esses documentos. Existem softwares, por exemplo, para fazer avaliação, que o IBAP não são produtos comerciais, não produzidos pela instituição. Mas a parte de perícias, dessas coisas, são estudos de conhecimento, aí é difusão de conhecimento, é uma troca. O associado vai lá, contribui com o conhecimento dele, o Instituto junta tudo isso na forma de um documento e disponibiliza isso para o restante da sociedade. Aliás, vendo o site do IBAP, eu até recomendo www.ibap-sp.org.br. Vou repetir, www.ibap-sp.org.br. É um site muito gostoso de você passear por ele. Você estava falando, eu estava vendo aqui, tudo isso está aqui nas câmaras técnicas, né? Por exemplo, o profissional, ele junto com outro profissional, ele troca ideia e faz uma normatização de procedimento, vamos dizer, seria isso. Hoje o IBAP, por exemplo, o IBAP contribui muito, por exemplo, com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a discussão, a produção das normas técnicas junto da ABNT, nós sempre procuramos ter presença dos nossos associados, nós incentivamos os nossos associados a fazerem parte das discussões, que são produtos que vão sair para o dia a dia dele, né? Então, além das normas que internamente, os estudos que a gente faz, tem livros publicados pelo corpo técnico de associados do IBAP, por exemplo. Tem um livro que deve sair esse ano, a 3ª edição dele, que chama Engenharia de Avaliações. Tem o livro de inspeção ambiental, tem livro de inspeção predial, tem cartilhas de inspeção predial, que a gente produziu junto com o Tem de pintura. Tem de pintura. Então tem vários documentos que o associado ele tem que ter o espírito de colaboração. Isso não tem jeito. Então o intercâmbio com a ABNT deve ser muito grande, né? A gente sempre procura... As câmaras sempre têm essa preocupação de estar fechando com a ABNT esse contato para quando normatizar já sair a coisa... Eu não sei, eu tenho uma dúvida. Onde tem, vou fazer uma correlação com um outro órgão, onde tem, por exemplo, o grupamento de corpo de bombeiros numa região, o seguro naquela região, ele é mais, o seguro predial, ele é mais barato. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas olha, fica uma ideia aí para a IBAP, para a nossa classe, de repente, até para difundir onde tenha uma atuação firme, uma região, com certeza as seguradoras devem ficar mais tranquilas, né? Porque aí o profissional ele se responsabiliza civil e criminalmente por aquele laudo que ele dá, não é verdade? Exato. Tem a responsabilidade técnica, que é a anotação de responsabilidade técnica do CREA, que é a RT, e tem a responsabilidade civil, criminal e administrativa, ética, né? Então, Paulo, já existe isso, viu? Já existe? Já existe. Que legal. A gente, na verdade, eu também sou diretor da Mútua e a gente tem um convênio com seguradora. E quando a edificação tem o laudo de vistoria periódica, o seguro é mais barato. E se bobear, esse laudo deve sair aí mais barato, do que o desconto, né? E do que a reforma. Legal, legal. Marcelo, infelizmente, chegamos ao final. Você vai fazer as considerações, mas antecipadamente eu queria agradecer. Eu sei que a tua agenda não é fácil, você tem uma vida bastante corrida, mas nos deu o privilégio da sua presença aqui hoje. Muito obrigado por ter nos atendido. Imagine, eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que essas iniciativas têm que ser mais... tem que ter continuidade de divulgação da nossa área. E só para lembrar, além do nosso site, tem o Facebook também. Sim. A gente já está na geração mais nova, que é Facebook IBAP SP, tudo junto. Legal. É fácil de localizar. Paulinho, obrigado por você também, né? Eu que agradeço. Tchau, tchau.